Módulo 35. Domínio amazônico. A ocupação. Do século XVI ao início do século XX. Os antecedentes. Já em 1500, o navegador Vicente Yanes Pinzón já havia anunciado na Europa a descoberta do rio Amazonas, que ele chamou de Mar Dulce. Desse modo, na primeira metade do século XVI, vários navegantes a serviço de Castela já haviam conseguido descer o rio Amazonas. No entanto, os primeiros núcleos de ocupação da região não foram fundados pelos espanhóis, mas sim pelos portugueses. Eles acreditavam que, garantindo a sua presença na região, também garantiriam a posse daquela imensa área, que em teoria pertencia à coroa espanhola pelo Tratado de Tordesilhas. Parte dessa vontade se deu por conta do insucesso português em descobrir metais preciosos em seu território. Dessa maneira, buscaram expandir o comércio de especiarias, passando a explorar as drogas do sertão, como o cravo, o cacau, a pimenta e a canela. Logo, o comércio das drogas do sertão foi uma das primeiras atividades econômicas que contribuiu para a exploração e ocupação do que viria posteriormente a ser a região norte do Brasil. Todavia, economicamente ela não foi tão importante para a metrópole, sendo que a sua contribuição é muito mais em relação à ocupação do território. Em relação à ocupação portuguesa da região, é importante ressaltar que as principais aglomerações urbanas surgiram de fortes militares, construídos para proteger o espaço contra a ameaça dos navegantes de outras nações. Um exemplo é a cidade de Belém, que se desenvolveu a partir de uma fortificação militar portuguesa e posteriormente se transformou em um importante centro exportador da região, relacionado diretamente a Lisboa. Também missões religiosas contribuíram bastante para a ocupação do território amazônico. São as fortificações militares e as missões jesuíticas que explicam o motivo da colonização ter se concentrado principalmente ao longo dos rios. A ocupação do interior da floresta só veio mais tarde, quando no século XIX foi descoberto o processo de vulcanização da borracha, que contribuiu para a exploração de látex extraído das seringueiras. Além disso, a invenção de barcos a vapor tornou toda essa operação viável, que acabou atraindo um grande contingente de pessoas, tanto do Brasil quanto de outras partes do mundo. A mão de obra utilizada nessa exploração era principalmente de nordestinos, que trabalhavam em condições precárias análogas à escravidão. O surto da borracha, como é chamado esse momento, levou a grandes avanços econômicos da região norte, marcados por obras como a do Teatro Amazonas. Outra consequência foi a assinatura do Tratado de Petrópolis, que garantiu ao território nacional sua atual configuração, por meio da compra de terras da Bolívia que hoje formam o estado do Acre. A região norte, a Amazônia, o SPVEA e a Amazônia Legal. A região norte brasileira conta com 7 estados: o Acre, o Amapá, o Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Boa parte desse território é ocupado pela Amazônia brasileira, que abrange uma área coberta por uma floresta pluvial latifoliada. Em 1953, durante o governo Getúlio Vargas, foi criada a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, ou o SPVEA, que regulamentou o território da Amazônia brasileira, chamando de Amazônia Legal. Só que em 1966, durante o período militar, a SPVEA foi extinta e em seu lugar foi criada a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, ou SUDAM, que promoveu uma reestruturação do território da Amazônia Legal. Esse órgão passou a dar uma maior importância geoestratégica à região, principalmente ao delinear qual seria a sua área de atuação. Ele também se envolveu na criação do Banco da Amazônia S.A. Atualmente, a Amazônia Legal conta com a totalidade da região norte, o oeste do Maranhão e todo o estado do Mato Grosso. A construção de Brasília e a integração nacional. A construção de Brasília serviu como um grande ponto de incentivo na ocupação do centro-oeste e do norte brasileiro. Isso porque ela estimulou o avanço da Franja Pioneira e estabeleceu ligações econômicas dessas regiões com São Paulo. As principais rodovias responsáveis por fazer a incorporação inicial de grandes áreas da porção sul e leste da Amazônia foram as rodovias Belém-Brasília, ou a BR-010, e a Brasília-Acre, a antiga BR-029 e a atual BR-364. O regime militar e a ocupação da Amazônia. Foi durante o período militar que houve uma modernização das instituições regionais criadas por Getúlio Vargas com o intuito de acelerar a ocupação e a exploração econômica da Amazônia. Essa ação foi chamada de Operação Amazônia e aconteceu durante o governo Castelo Branco, tendo empreendido uma reorganização da legislação básica e das normas institucionais, com a finalidade de atrair grandes capitais corporativos para a região.
Também foi implantado o projeto Radar da Amazônia, ou RADAM, com a finalidade de realizar um levantamento dos elementos básicos necessários para empreender uma ocupação ligada ao aproveitamento integrado dos recursos amazônicos. Posteriormente, durante o governo Geisel, foi criado o Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, ou o Polo Amazônia, que estabeleceu 15 áreas prioritárias de ocupação, visando principalmente a exploração. Todavia, essas iniciativas não foram suficientes para garantir a ocupação populacional do Norte. Por isso, foi criado o Plano de Integração Nacional, ou PIN, cuja principal finalidade foi a abertura de estradas. Assim, foram construídas uma série de rodovias de integração, como a Transamazônica, a Porto Velho-Manaus, a Perimetral Norte, a Cuiabá-Santarém e a Cuiabá-Porto Velho. Um decreto posterior declarou ainda que nas terras devolutas em uma faixa de 100 km ao lado das rodovias, na Amazônia Legal, o INCRA iria implantar planos de colonização. Ao longo da rodovia Transamazônica, por exemplo, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária implantou programas de colonização para atrair migrantes nordestinos. Já ao longo da rodovia Cuiabá-Porto Velho, a colonização também foi realizada pelo INCRA, no padrão de ocupação chamado de espinha de peixe, como na imagem ao lado. Por fim, ao longo da Cuiabá-Santarém e posteriormente em suas vias secundárias, o processo de colonização foi majoritariamente privado, empreendido por empresas de colonização, que contribuíram para a ida de sulistas para a região norte. Foi desse modo que as rodovias se tornaram importantes vias de ocupação, ao longo das quais houve um acentuado crescimento populacional e urbano, o incremento de trocas com outras regiões, o desenvolvimento econômico e também impactos ambientais. Outros pontos. Alguns outros pontos são importantes quando se tratando da ocupação do complexo amazônico. O primeiro deles é que os benefícios resultantes do desenvolvimento da agropecuária em larga escala na região não têm sido socialmente bem distribuídos, ou seja, não contribuem para a redução da desigualdade socioeconômica da Amazônia. Um segundo ponto é que a ocupação e as obras de infraestrutura na Amazônia acabaram por afetar grupos de pessoas que já ocupavam a área anteriormente. Indígenas e seringueiros, por exemplo, resolveram deixar suas rivalidades históricas de lado e se unir contra a ameaça de madeireiros e grileiros. Foi assim que se iniciou a formação da Aliança dos Povos da Floresta. Além dos já citados, os povos da floresta também compreendiam caboclos, ribeirinhos e castanheiros. Uma figura de destaque nesse movimento foi o sindicalista Chico Mendes, que teve um importante ativismo pela preservação da floresta amazônica. Infelizmente, Chico Mendes foi assassinado antes que pudesse ver a aliança concretizada e que seu movimento conseguisse conquistas reais. Sendo a principal dessas conquistas a criação das reservas extrativistas, ou as RESECs, um tipo de unidade de conservação para garantir que as famílias da floresta consigam os meios de sobrevivência. O último ponto é sobre as unidades de conservação, tratadas anteriormente, que são áreas destinadas à proteção das espécies vegetais e animais. Elas são uma ferramenta que tem apresentado um relativo sucesso como forma de ordenamento territorial contra o crescimento desenfreado e não planejado. Todavia, duas correntes devem ser diferenciadas quando se trata de preservação do meio ambiente. A primeira é a do preservacionismo, que consiste na proteção da natureza independentemente do interesse utilitário e do valor econômico que possa estar relacionado. Já a segunda é a do conservacionismo, que envolve o uso sustentável e a participação humana harmônica unida ao intuito de proteção.